ele acompanhou uma reconstituição do caso Karina, 22 anos, jovem assassinada dentro de casa em Ribeirão Preto. Eu vou ao vivo agora, o Gustavo tem mais detalhes. E olha, o principal suspeito desse crime, ele participou dessa reconstituição agora há pouco, Gustavo. Sim, Valentim, ele participou, o Rodrigo Mussi, que inclusive foi preso alguns dias após o crime, acabou confessando que teria matado aí a Karina. Ele chegou aqui na residência, no local, na cena onde aconteceu o crime, lá no mês de agosto. E no início ele chegou em silêncio, os familiares da Karina também ficaram em silêncio, mas na saída os gritos foram por justiça, por parte da mãe e também das irmãs da Karina. A gente conversou com o doutor André Baldock e o porquê que foi necessária essa reconstituição do crime, essa reconstituição que demorou cerca de 1 hora na manhã dessa terça-feira aqui no bairro Cristo Redentor, em Ribeirão Preto. Porque alguns pontos foram divergentes entre o que apresentou de confissão aí por parte do Rodrigo Mussi, o investigado, e aquilo que a Polícia Civil investigou, né, inclusive em relação principalmente ao corpo, né, de como foi encontrado o corpo da Karina. Então, foi importante para conseguir tirar as dúvidas em relação a essas divergências que existiam, né? Esta versão apresentada por ele, né, de que seria realmente uma extorsão, de que teria acontecido uma briga, né? E aí a versão por parte da polícia é um pouco diferente a respeito de tudo isso. No início é bom a gente lembrar que este caso ele foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Na sequência, logo após o Rodrigo Mussi ser encontrado, o caso já passou a ser aí identificado como homicídio qualificado. E aí nós questionamos o delegado, o doutor André Baldock, se pode ocorrer uma mudança para feminicídio, né? Mais uma qualificadora em relação a esse homicídio qualificado. Ele disse que não, por quê? Porque não existia um relacionamento comprovado entre as duas partes. Então, ele acredita que sim, que tem acontecido um homicídio de forma qualificada, mas não inclui um feminicídio. Outro ponto importante que o doutor Baldock disse é que o Rodrigo Mussi, ele responde por enquanto por prisão temporária, né? Foram 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, e agora ele acredita que após essa reconstituição, ele possa concluir este inquérito e aí sim fazer o pedido para a Justiça de prisão preventiva de Rodrigo Mussi, para que ele permaneça preso, detido, até que seja julgado. A gente relembrar um pouquinho a respeito deste caso, do investigado Rodrigo Mussi, ele foi preso lá no mês de agosto, na casa dele, no bairro Simeone. Imagens de câmeras de segurança aqui na região do bairro Cristo Redentor foram importantes aí para os investigadores. Identificaram o veículo em que estava o suspeito quando ele teria cometido esse crime. Inclusive ele teria adulterado a placa, né, do veículo, mas a polícia conseguiu identificar este veículo e conseguiu chegar até ele lá no bairro Simeone. Com ele foram encontradas 2 armas, munições, um dos revólveres aí que teria sido inclusive usado no homicídio, e o celular e a chave da casa da vítima foram encontrados em um bueiro próximo aqui ao bairro Cristo Redentor, onde aconteceu a morte da Karina. E aí, Valentim, esta morte dela aconteceu, né? Como que ela foi encontrada aqui? Aqui é uma casa que ela dividia com uma amiga, e aí foi justamente esta amiga que veio aqui até a residência, acabou encontrando aí a Karina caída no quarto com ferimentos no rosto. No cômodo, segundo o boletim de ocorrência, havia muito sangue, cabelo sobre a cama, indicando uma possível briga, né, que teria acontecido entre Rodrigo Mussi e a Karina. Uma versão diferente do que apresentou o investigado para a polícia. Ele disse que não havia acontecido uma briga e sim uma extorsão. Ela pediria dinheiro para ele, e isso por enquanto não foi comprovado por parte da Polícia Civil. E a partir da confissão, né, da morte, de ter realmente assassinado, matado a Karina, a polícia acabou mudando, né, como eu já disse, esse crime de latrocínio, então, para um homicídio qualificado. Eu falei com o delegado responsável, doutor André Baldock, a respeito dessa reconstituição, também com os advogados da família da Karina e também a advogada de defesa do Rodrigo Mussi, além, claro, da irmã da Karina, que havia, inclusive, falado com a gente já lá no mês de agosto, logo após o crime, e a família, claro, pede justiça. A gente vai ouvir agora essas entrevistas. Ele confessou os fatos, né? Foi muito detalhista e, na verdade, nós temos um arcabouço probatório muito grande, muito forte. Isso aqui realmente é só para arrematar, resolver algumas divergências entre a cena do crime localizada e o que ele diz.
E feito isso, vai ser finalizado o inquérito policial, representada pela prisão preventiva dele. Quais são as divergências? As divergências é mais ou menos... ele fala que o tiro não foi no rosto, né, na parte da cabeça, ele fala que foi um pouco mais para baixo. Então, para ver a visão dele do ato em si que ele cometeu, ante a forma com que foi achado a cena do crime. Até para ver se teve alguma movimentação nesse entre a chegada da polícia e a preservação do local. Eles fizeram a reconstituição, né, da parte do portão para dentro até ali. Eles simularam desde a chegada dela até as primeiras conversas. Fizeram as fotografias, as filmagens, todos os detalhes, o delegado acompanhando a polícia científica. Aí ele acabou confessando que foi isso mesmo, não mudou muito a versão, talvez um detalhezinho ou outro, mas que não é significativo. Ele foi recepcionado por ela, eles entram na casa, sentam num sofá que é logo no início da sala, primeiro móvel da casa mesmo, e aí por ali conversam por algum tempo e discutem, mas ele diz que não teve grito, não teve nenhuma exaltação. Posteriormente ela vai até o quarto, ele não sabe muito bem porquê, se era para pegar um carregador de celular, ele não se recorda. Enquanto ela estava manipulando o celular, ele adentra no quarto, faz algumas ameaças para ela e posteriormente efetua o disparo. O que a família, né, até representando a família, que espera que aconteça tudo? A gente viu muita indignação, né, com as irmãs, com a mãe aqui do lado de fora. Esperamos que aconteça o que está acontecendo, dedicação do poder público, da polícia, Ministério Público, Judiciário, para a elucidação do crime. Esperamos que, por óbvio, né, que venha uma denúncia e posteriormente a condenação dele. Vamos representar por crime de feminicídio? A representação é feita pela polícia e o Ministério Público que oferece a denúncia, tá? Ainda não temos a conclusão, apesar de estar bem avançado, mas a gente prefere esperar a conclusão da polícia e o relatório da delegacia. A defesa assumiu o caso hoje, então está muito enxuto ainda os fatos, mas tudo que nós vimos até agora, o Rodrigo está sendo extremamente colaborativo, principalmente agora na reconstituição. Tudo que ele falou até o presente momento, desde a delegacia até agora, está bem coerente com os fatos. E a defesa vai fazer o possível para que a justiça seja feita, para que ele, se ele tiver que responder alguma coisa, responda exatamente dentro das suas ações. É basicamente isso, por enquanto. A autoria do crime? A gente ainda prefere não se posicionar a respeito. O que temos a dizer é que ele está sendo realmente extremamente colaborativo, ele não está bem, independente do que aconteceu, ele se mostra bem arrependido. Mas é isso, vamos esperar os próximos passos agora, ver o que vai acontecer a partir da reconstituição que foi feita agora. A gente está tentando ser forte. Esse momento eu acho que foi crucial para tentar desvendar. Pra gente não tentar desvendar não, né? Pra tentar entender o que realmente de fato aconteceu aqui. Porque ficou muita coisa pra gente no ar. Qual era a posição, o jeito que tava, como que foi, o que é que aconteceu lá dentro. Porque de fato o que aconteceu ali era só ela e ele, né? Ele vai contar a versão dele e ela não tá aqui pra se defender. O que vocês esperam que aconteça, né, a partir de agora? Porque agora vem a conclusão do inquérito, da polícia, prisão preventiva dele, então ele deve muito provavelmente ficar preso até o julgamento. O que vocês esperam que aconteça? Eu espero que ele fique preso até o julgamento e que ele pegue a pena máxima que tenha, né, no feminicídio. Porque o que ele fez não tem... Não tem justificativa. Olha, e como eu sempre falo aqui, Gustavo, você que está em casa, meu amigo, minha amiga, sempre falo no balanço geral, independentemente da pena que ele vá pegar, que possa ser a pena máxima, que é muito difícil, tá? Que é muito difícil, a própria advogada falou, ele está sendo colaborativo, está ali dando toda assistência, explicando o que aconteceu na versão dele, né? A família lembrou muito bem, porque quem poderia dar uma outra versão, infelizmente não está mais entre nós, porém, não tem condenação maior, no Brasil nem existe essa condenação de pena de morte. No Brasil, ninguém é condenado à morte
pelas nossas leis tradicionais, não pelo crime organizado, que é uma força paralela, né? Tem uma lei paralela, tem o Tribunal do Crime. Mas na nossa justiça, no nosso judiciário, na nossa legislação, não existe no Código Penal pena de morte. Mas, Gustavo, não tem pena maior do que essa. E a pena de morte, ele acabou condenando esta mulher a isso, né? Ele a condenou à morte e ele não pode ter uma pena tão grave quanto essa que ele acabou fazendo, tirando a vida dela, viu, Gustavo? Com certeza, viu, Valentim? Até conversando com os familiares, com a irmã e também com a mãe, elas acreditam que talvez até a morte dele, né, não seria o adequado, porque a todo momento, como a gente viu aí na irmã, na Júlia, né, na entrevista que ela concedeu, eles querem que ele sofra diante de tudo o que ele fez em relação à morte da Karina, e que com certeza faz ainda, né, no psicológico, no dia a dia desta família. A família está totalmente aí dilacerada diante disso, o que aconteceu. Inclusive a gente presenciou uma cena, né, muito triste, a mãe, né, pedindo justiça, conversando aqui com a imprensa. Ela pediu para, nesse momento, não ser gravada, né, mas ela conversou e abriu o coração com a gente da imprensa, pedindo a justiça. E lá aguardem, como disse a irmã, que ele seja em breve realmente punido, vá a julgamento. Inclusive a família gostaria que ele fosse a júri popular, diante de tudo o que ele fez em relação a essa jovem. É bom a gente lembrar, nele mais de 40 anos de idade, um homem, né, essa jovem, uma pequena jovem de 22 anos, ela teria cerca de 50 quilos somente, então ela não era muito grande. Então a família inclusive disse que ela deve ter sofrido muito, né, diante do que aconteceu aí, principalmente se realmente for confirmado uma briga que teria acontecido entre o Rodrigo Mussi e a Karina. O fato é que após esta reconstituição, é mais um passo dado nas investigações da Polícia Civil. O doutor André Baldock confirmou que realmente o inquérito deve ser concluído a partir de agora, após essas divergências aí que vão ser concluídas, né? As divergências que vão ser solucionadas, que existem dentro desse inquérito, das investigações da Polícia Civil. E, claro, em breve ele deve pedir aí esse pedido de prisão preventiva para que Rodrigo Mussi possa responder de forma preventiva até que seja julgado. A gente viu aí que a advogada do Rodrigo Mussi vai tentar aí um relaxamento desta prisão dele, principalmente nesse momento em que existe uma prisão temporária. Claro, depois, se existir a confirmação da prisão preventiva, depois também, né, em relação a isso que possa acontecer. Mas, para a família, é questão de justiça, que ele seja em breve, o mais rápido possível, julgado diante da gravidade, da morte, do que ele fez nessa casa aqui no bairro Cristo Redentor, né, Valentim? Olha, Gustavo, para encerrar o caso, estou vendo que inclusive você está em frente à casa onde a reconstituição aconteceu, agora pela manhã. Nesse momento, mais nenhuma movimentação por aí, né? Não tem mais nenhuma viatura da Polícia Civil, nem da Polícia Científica. As viaturas da Polícia Civil e da Polícia Científica chegaram aqui nessa residência do bairro Cristo Redentor próximo de 10 horas da manhã, inclusive com um certo atraso, porque a reconstituição estava marcada para próximo de 9 horas da manhã, mas depois a conclusão aqui das investigações, né, por parte da perícia, Polícia Científica e também por parte da Polícia Civil, tudo foi bem rápido, em torno de 50 minutos, tudo já estava planejado e organizado já. A Polícia Civil já havia visto o que era necessário aí em relação às dúvidas que existiam, e aí todo mundo já saiu daqui, inclusive o Rodrigo Mussi, claro, e depois de terminar esta reconstituição, os familiares da Karina ficaram por aqui durante algum tempo, pegaram algumas roupas, alguns itens que ainda estavam aqui, que eram da Karina, e já foram embora, deixaram aqui esta residência no bairro Cristo Redentor. O advogado da família da Karina me disse algo muito interessante, Valentim. Olha só, essa casa aqui, onde morava a Karina, na verdade era da mãe dela. A mãe dela não morava aqui. O que a mãe dela fez? A mãe dela mora numa comunidade em Ribeirão Preto. A mãe dela conseguiu adquirir esta casa, né, fez uma reforma aí, e aí, conforme as filhas saíam da casa dela e não se casavam ainda, elas vinham para cá para ter uma vida, né, independente, de solteira. E aí, a Karina estava há pouco tempo morando aqui.
E aí, depois, diante de tudo isso que aconteceu, a mãe não sabe se vai continuar com essa casa. Ela queria muito deixar a comunidade onde ela ainda mora, vir para cá. Não é uma casa de alvenaria em um bairro residencial de Ribeirão Preto, mas ela não sabe se vai continuar, né, com esta residência por aqui. Talvez ela pense até agora em vender. Claro, diante de tudo que aconteceu. Imagina só, você morar em uma casa onde a sua própria filha acabou morrendo, perdendo a vida, né, de uma forma tão grave, né, com este homem que teria assassinado ela, Valentim. Muito complicada essa situação dos familiares por parte da Karina. Vai sempre lembrar, né, andando nos cômodos, vai sempre lembrar do carinho, do amor, né, que ela tinha por essa filha e como ela fez esse apelo desesperado, né, por justiça, mas que ela pediu até, nós preservamos, respeitamos, não colocamos no ar, mas ela pediu, olha, vamos fazer justiça, mas, por favor, não quero mais exposição, porque já está doendo muito a perda dessa filha. Obrigado, Gustavo Batista, com muita competência, trazendo os detalhes desse caso, essa reconstituição desse assassinato agora pela manhã, ali no Cristo Redentor.